Olá, estudantes, sejam bem-vindos ao canal Aulas de Química. Eu sou o professor Fred Guimarães e hoje nós iremos falar sobre os hidrocarbonetos, mais especificamente os alcanos não ramificados. Antes de iniciarmos a aula, vocês vão se inscrever no canal e depois da nossa aula vocês vão dar aquele like e vão compartilhar o link com um amigo, com um colega, com um conhecido para que eles possam desfrutar do conteúdo dessa aula. Nós devemos lembrar que hidrocarbonetos são compostos formados única e exclusivamente por hidrogênio e por carbono. Então, os alcanos eles seguirão essa regra. Os alcanos eles são formados exclusivamente por hidrogênio e por carbono, mas o que os caracteriza é que eles vão ter uma cadeia aberta e essa cadeia será saturada, ou seja, só terá ligações simples. No nosso dia a dia, nós encontramos alguns alcanos no gás natural, que é formado basicamente por metano e por etano. O gás natural ele é utilizado como um combustível veicular, é chamado de GNV, gás natural veicular. E nós também encontramos os alcanos no gás liquefeito de petróleo, o GLP, que é o gás de cozinha, que é formado basicamente por propano e por butano. Nos alcanos, o carbono vai ter uma hibridização do tipo sp3. Os orbitais irão se combinar de uma forma para formar um orbital híbrido chamado sp3, onde o carbono terá uma geometria tetraédrica. Para darmos os nomes dos alcanos, nós iremos seguir algumas regrinhas básicas. Quais serão essas regrinhas? Nós vamos ter um prefixo que estará relacionado com o número de átomos de carbono. Nós teremos um infixo que estará relacionado com a função alcano. E nós teremos o sufixo que vai estar relacionado com a função hidrocarbonetos. Então, os quatro primeiros alcanos, eles terão nomes particulares, né? Nós temos os prefixos relacionados com o número de átomos de carbono, o infixo relacionado com o alcano e o sufixo relacionado com a função hidrocarboneto. Então, para um átomo de carbono, nós temos o prefixo met. Met é para um carbono, o infixo aqui an, que é de alcano, e a terminação O, porque é um hidrocarboneto. Então, para um único carbono, o nome desse composto será metano. Para dois carbonos, o prefixo será et. Temos aqui o infixo an, que é de alcano, e a terminação O, que é de hidrocarboneto. Então, para dois carbonos, nós temos o etano. E assim vai, né? Para três carbonos, nós temos o prefixo prop, o infixo an, do alcano, e a terminação O, que é do hidrocarboneto. Então, para três carbonos, nós temos o propano, e para quatro carbonos, nós temos o prefixo but, o infixo an, porque ele é um alcano, e a terminação O, porque ele é um hidrocarboneto. Então, nós temos o butano. Então, para esses quatro primeiros alcanos, a nomenclatura é uma nomenclatura especial. Esses prefixos não fazem muita relação com o número de carbonos. Mas a partir de 5 átomos de carbonos, os prefixos já se tornam mais fáceis da gente relacionar. Então, para 5 carbonos, nós temos aqui o pentano. O pente, o prefixo pente está relacionado com 5, que vem de penta. Então, nós temos aqui o infixo an, porque ele é um alcano, e a terminação O, porque ele é um hidrocarboneto. Então, a partir de 5, torna-se mais fácil dar o nome desses alcanos não ramificados. Então, para 6 carbonos, nós temos o hexano, lembrando que hex vem de hexa, o heptano, o hept vem de hepta, o octano, o oct vem de octa, o nonano, o non vem de 9, e o decano, que vem de deca. Então, torna-se mais fácil dar o nome desses alcanos a partir de 5 carbonos, porque a gente consegue fazer uma relação melhor com o prefixo, com o número de carbonos. O infixo será sempre o mesmo, an, porque eles são alcanos, e a terminação será sempre a mesma, o, porque é um hidrocarboneto. Então, nós temos aqui como exemplo o metano, como eu falei para vocês. O metano, o prefixo é met, porque é para um carbono. Aqui é uma nomenclatura especial para é um prefixo especial para alcanos com um único carbono.
Lembre-se que de 1 até 4 carbonos eles têm uns prefixos especiais. O infixo "an", porque ele é um alcano, e a terminação "o", porque ele é um hidrocarboneto. Aqui nós temos o propano. Ó. O propano, cada pontinha dessa é um carbono. Então aqui a gente tem um carbono, aqui a gente tem um outro carbono, e aqui a gente tem mais um carbono. Então, se vocês olharem no slide anterior, na tabela anterior, vocês vão ver que para 3 carbonos o prefixo é próprio, "an" porque é um alcano, e terminação "o" porque ele é um hidrocarboneto. E aí o que é que acontece? Cada carbono, a gente já sabe disso, tem que fazer 4 ligações. Né? Cada carbono ele tem que fazer 4 ligações. E essas ligações são com quem, professor? Essas ligações são com hidrogênio, porque eles são hidrocarbonetos, então nós temos que ter somente carbono e hidrogênio. Para sabermos o número de hidrogênio, como é que a gente faz? Existe uma fórmula geral. A fórmula geral nos diz que para os alcanos é CnH2n mais 2. Ou seja, para cada número de carbono, que é N, eu vou ter sempre o dobro mais 2 do número de hidrogênio. Então, bora ver lá. Aqui no propano nós temos quantos carbonos? Nós temos 3. 1, 2, 3. Então, substituindo aqui N por 3, vai ficar C3. H2N, então H2 vezes 3, 6, com mais 2, 8. Por isso que a fórmula molecular do propano é C3H8. Então, aqui, ó, cada tracinho desse é uma ligação com hidrogênio, porque carbono tem que fazer 4 ligações. A gente tem que prestar atenção e obedecer sempre essa regra. Carbono vai fazer sempre 4 ligações. Aqui nos alcanos, essas ligações serão todas ligações simples. E por último aqui o butano. But a gente já viu que está relacionado a 4 átomos de carbonos. An, porque ele é um alcano, e a terminação O, porque é um hidrocarboneto. Cada pontinha dessa é um carbono. Ó. Então, nós temos 4 átomos de carbono, está aqui representado. Para a gente ver quantos hidrogênios existe no butano, basta que a gente complete as ligações do carbono. Carbono tem que fazer sempre 4 ligações. Então, cada ligação dessa do carbono que está faltando será feita com átomos de hidrogênio, porque aqui nós temos hidrocarbonetos, ou seja, composto formado exclusivamente por hidrogênio e por carbono. Se o número de carbonos é 4, então, utilizando a fórmula geral, vai ser Cn. N vai ser 4, então C4. H2N, então 2 vezes 4, 8, com mais 2, 10. Então a fórmula molecular do butano é C4H10. Então, pessoal, o que nós estudamos hoje foi os alcanos, foram os alcanos de cadeia não ramificada. Vimos o que vem a ser um alcano e a forma como dar nomenclatura para esses compostos. A gente deve seguir uma regrinha básica, onde nós temos lá um prefixo que estará relacionado com o número de átomos de carbono, um infixo que vai estar relacionado com o alcano, o infixo no caso dos alcanos é o "an", e a terminação "o", porque eles são hidrocarbonetos. Ok? Então por hoje é só. Até a próxima e bons estudos para todos.